bom dia a todos, dando continuidade às nossas tarefas da manhã, desse dia maravilhoso de sol. Aos nossos irmãos que nos seguem através do Facebook, nosso muito obrigado e desde já gratidão a todos. Hoje a nossa irmã Ivanise, que também de certa forma ainda é uma trabalhadora da nossa casa, porque ela começou conosco e ajudou muito num período, vamos dizer assim, de muito trabalho no embasamento de estudos dessa casa. Então a nossa irmã hoje ela é dirigente de uma outra casa espírita, que por nome de Psychological Spirit Society, mas sempre que ela pode, ela está aqui conosco, nos dando a sua contribuição. E ela vai estar falando, como já foi dito, ela vai dar continuidade no trabalho do estudo do Evangelho. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. É uma grande alegria estarmos aqui. Não, você está falando, se você quiser colocar, pode? Peraí, tá problema no som. Tecnologia, era a minha era. Meu filho, Não se preocupe. Mas é uma alegria muito grande de estarmos aqui em nome de Jesus como aprendiz da sua mensagem de luz. E a mensagem de luz do Cristo certamente está no centro do Evangelho, né? Então, quando o tema é Jesus, o grande educador, é para todos nós, criaturas em Deus, aprendendo a nos familiarizar com a sabedoria divina, né? Começamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Pois bem, a afabilidade e doçura. Vamos dar continuidade. Com quem eu estou seguindo no meu mundo íntimo, que a Ana tanto fez referencial lá atrás, porque toda mensagem espírita, sendo a mensagem do Cristo, é uma mensagem que há mais de 2000 anos é para dentro, Jesus vem dizendo, né? E a gente olha para fora. E ali temos Jesus, o guia da humanidade, nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas. Emmanuel diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Olha, que passos do processo de autoconhecimento espiritual. Só falar, se eu desenvolvo só a razão, a intelectualidade, eu repito palavras, mas eu posso não, na verdade, conhecê-la em profundidade, não ter desenvolvido a meditação, que é outro patamar que nós devemos nos autoconhecer e trabalhar, nem vou sentir a mensagem do Cristo. A Beth tocou nisso hoje, porque não adianta só conhecimento se a gente não sente. E também não vou viver. Então essa questão que nós estamos vendo no estudo de O Livro dos Espíritos hoje, somos almas imortais, espíritos em evolução, onde nós vamos aprendendo pouco a pouco nossas faculdades espirituais. Intelectualidade sem moralidade, a gente pode desenvolver inteligência moral, e é o que está visível no planeta Terra, nossa grande escola de evolução espiritual, tendo Jesus como educador, mas a gente prefere seguir homens, ou seguir nossos conhecimentos limitados de outrora, atrofiados na nossa dimensão emocional, não é? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Jesus, o educador. Eu já me amo? Porque tudo começa onde? Em nós. Então, em vez de falar, os homens têm que se amar, isso é uma linguagem globalizada, totalmente desconectado da essência. Eu já me amo? Segundo Jesus vem ensinando há mais de 2000 anos. O que é amor, então, nesse sentido? É comprar um vestido novo? Não necessariamente. Tem nada a ver. Apesar que eu posso comprar.
Mas o que Jesus fala aqui, ame-se, começando em nós, nos lembra de outra questão do livro dos Espíritos, que o amor que Jesus convida a nós em relação aos outros, porque nós vamos estender o que temos, não podemos estender o que não temos, ele está direcionado, é consequente do hábito, da escolha livre do Espírito, do cumprimento do seu dever perante Deus. Logo, eu não posso mais fazer o que eu quero. A Ana falou muito no processo interior. Porque o egoísmo e o orgulho são as chagas das nossas imperfeições morais que muito ainda nos comprazemos. Então a gente olha para fora, culpa os outros. Não, sou eu. Neste olhar mais maduro de filhos de Deus, que estamos despertando espiritualmente de nós mesmos para Deus. Porque a lei de Deus já está em nossa consciência. Neste amor que vamos desenvolvendo, cumprimento do dever. Eu, como espírito, escolho desenvolver o meu dever perante Deus, que é me exercitar no bem. Bem com B maiúsculo, não é o bem dos meus interesses pessoais. Benevolência foi falado antes no Evangelho. Benevolência é consequência de mexer nos meus interesses pessoais, egocentrados, e me renovar em Deus. Aí exercitamos o bem verdadeiro. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Quando a gente pode se perguntar, mas como é que eu sei que eu estou amando? Quando nós aprendemos a respeitar os outros. Quando aprendemos a desenvolver em nós a paciência, a tolerância, a fraternidade, o perdão, então nós estamos começando. Porque eu não tenho como amar a Deus desamando os filhos de Deus, que são as criaturas que Ele colocou na minha frente. Isso é uma utopia, é uma falsidade. Nós chegamos a Deus, vamos caminhando para Deus através do outro. Faz sentido? Porque o outro é a extensão de nós mesmos. Vivem como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Não usem a desculpa. É um convite entre linhas, convidando a mim e a todos nós. Não se ilude mais com as mentiras que a gente traz no nosso inconsciente, das inverdades, das falências morais, ou até da visão materialista da vida que todos nós estamos emergindo dentro de um olhar temporal. A mensagem do Cristo é num olhar atemporal. Não usemos. Treinamos a nossa faculdade do livre-arbítrio, da liberdade, segundo a vontade de Deus. Não usando a liberdade com justificativas racionais, que são mecanismos de defesa do ego, que permanecem iludidos. Sermos servos de Deus, honrarmos o lugar que Deus nos situou para sermos servos seus. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Jesus, o grande educador, ele veio servir. Nós, como nos encontramos? Cada um necessita fazer essas indagações para dentro de nós com sinceridade. Eu me sinto confortável no lugar de servidor, de servidora do Cristo? Superando o meu egoísmo, o meu orgulho, minha prepotência, minha arrogância, eu me sinto, e se não me sinto, eu me escolho agora me educar segundo o educador da humanidade. São possibilidades aqui na Terra para todos nós. Desperte tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Eu estou acordada? Ou acordado? Ou será que eu estou dormindo? Não, eu estou acordado, estou com o olho aberto, estou aqui, estou vendo as pessoas. Este não necessariamente é o estado de despertar da consciência. Isso fala dos sentidos físicos, mas eu posso estar dormindo, amigo da alma. Então, desperta tu que dormes dentro das leis de Deus, que nós já trazemos na consciência.
e levanta-te dentro dos mortos. O que isso quer dizer? Os mortos estão enterrados. Não. A mensagem de Jesus foi falar para nós vivinhos, seres imortais. Desperta dentro dos mortos os inconscientes, os perdidos, os da massificação, os pensamentos da coletividade desconectada da verdade. Desperta, resgate-se no processo de individuação, desenvolvendo a consciência cósmica, que é um trabalho para todos nós. Respeitando a todos, mas não nos limitando a paradigmas coletivos quando estão discordantes da verdade. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Todos nós nos lembramos, no coração principalmente, que foi Jesus que nos escolheu para sermos servidores seus na sua seara do bem. Nós nos lembramos disso todos os dias em casa. Quando eu reencontro aqueles que eu, às vezes, perturbei no passado, pela lei da reencarnação, eu atraio, porque eu não conseguirei avançar sem eu me deparar comigo mesmo diante daqueles seres e fazer novas escolhas. Jesus escolheu a todos nós que estamos encarnados, não somente espíritas, porque a mensagem do Cristo não é só para os espíritas, é para os espíritos no globo. Por isso que ele é o governador da terra, ele não é o governador dos espíritas. Mas nós estamos incluídos. Ele abraça a todos. Me sinto escolhida, honra a posição. Hoje está sol, não vou fazer não. É tão raro ter sol em Londres, né? Vamos refletindo, E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Esse educador, Jesus, ele desafia nossos interesses pessoais o tempo inteiro. Nós nos sentimos felizes na alma de servir. Desde as tarefas pequenas às maiores que vão surgindo, porque para o Cristo não tem diferença. Não tem diferença eu chegar cedo, nas casas espíritas, colocar as cadeiras, onde tem que varrer, eu vou varrendo, vou arrumando. Eu faço com a mesma alegria, com o mesmo devotamento de uma consciência acordada, como eu dirijo um estudo, caso eu tenha preparação para isso. Mas se eu só escolho um e não sei me colocar nos outros, o educador da humanidade pede para revisar o nosso nível de egoísmo, nosso nível de orgulho, né? A gente quer ser porque não é. O verniz que foi falado antes. Quando nós próprios aprendemos a tirar o verniz, somos os primeiros, honrando a posição horário, pontualidade, o que posso fazer, o que posso ajudar, cooperar e não perturbar. Olha que alegria. Em casa, no lar, no São Espírito, na comunidade, onde quer que nós estejamos. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Por que tudo é permitido? Porque Deus, que é Pai de amor, nos criou e a lei de Deus está em nós. Então ele nos concedeu o livre-arbítrio. Olha, seres inteligentes da criação, desde o reino mineral, vegetal, animal, chegamos ao mineral. Já somos grandinhos. Então eu disse, eu já fiz muito trabalho. Vocês que têm que aprender a trabalhar, a pensar por vocês, não é? Então tudo é permitido porque nós temos a faculdade da liberdade, do livre-arbítrio. E Deus não quer que nós somos somente guiados por Ele. Ele quer que nós nos tornamos seres adultos espiritualmente, a nível da consciência. Para conhecer a verdade, cada um de nós tem que aprender a pensar, refletir, meditar, discernir, escolher, modificar. Porque senão eu digo sim, mas o que você entendeu? Tá tudo certo, mas como assim? Aí eu não sei trazer para a minha vida. Então essa autonomia do espírito, nem tudo edifica. Vamos sempre refletir no dia a dia, enquanto aprendizes, estudantes, que eu também sou, o que nos edifica para a imortalidade, para o futuro, como o Evangelho nos ensina.
eu posso escolher o que eu quero, mas eu estou escolhendo para me elevar espiritualmente, isto é, moralmente, eticamente. Como eu vou me encontrar depois, quando esta fase do corpo qual eu estou inserido vai passar? Como queremos estar? Todos nós temos o que mudar. Então, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe. Essa passagem, muitos de vocês já conhecem, eu também. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, o educador. Como é que estou eu como espírito? Eu condeno-me? Eu condeno os outros? Ou não? Em casa, será que eu sou uma pessoa que condeno? Como é que eu sei que eu faço isso? Porque muitas vezes nós podemos estar fazendo sem saber. Então, Jesus, o educador, nos convida a mexer nas estruturas irrigidas de orgulho e de egoísmo para desenvolvermos a mansidão. Benevolência não se desenvolve sem renunciar aos interesses pessoais. E os interesses pessoais estão enraizados diretamente no nosso egoísmo, no nosso orgulho e as suas variantes. Mas podemos todos os dias fazer melhor, porque temos mais entendimento. Estimulamos o livre-arbítrio para isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Qual é o mal que eu trago dentro de mim? Porque nós estamos num processo de despertar da consciência. Num processo de despertar. O processo é algo que a gente começou, mas não concluiu. Então nós temos muito mais matrizes na nossa memória perispiritual das outras existências do que nós não conhecemos, do que nós conhecemos. Então é um processo diário de querer me conhecer um pouco mais quem eu sou, para perceber eventuais matrizes do mal em mim, que são as imperfeições morais, todas elas enraizadas, orgulho e egoísmo, que são as causas de todos os nossos conflitos e perturbações, para que eu vá exercitando em mim a humildade e a caridade. E aí vamos, aos poucos, aumentando o bem em nós e através de nós e diminuindo o mal em nós. E também não haverá a projeção destas sombras ou limitações. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Que exemplo que Jesus nos deu para nós fazer? Para viver? Alguém lembra? Que exemplos que ele nos deixou? Está certo que é recente, mais 2000 anos, nós vamos lá. Que exemplos? Amai-vos. O amar-vos uns aos outros. Para nós que estamos ainda na nossa imaturidade espiritual, isso não deve ser visto negativamente. Todo espírito que vai estudando, vai se conhecendo, sabe que está ali. Planeta Terra, provas e expiações. Planeta primitivo, porque eu estou aqui, porque eu já sou um ser muito evoluído? Não. Eu estou aqui porque esse estágio, que eu posso agora crescer, me melhorar. Então, amai-vos uns aos outros nos convida a desenvolver interiormente o respeito pelo outro. O respeito pela individualidade do outro. Nós não somos copy-paste. Deus nos criou únicos no universo. Já pensou? Vestido a gente pode comprar igual. Tem inveja, né? Vai lá, igual. Mas a consciência, Deus é sabedoria, Deus é Deus, perfeição. Não nos fez copy-paste, né? Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Que bem que eu tenho feito até aqui hoje? A gente pode se perguntar. Tem uma iniciativa de ir em encontro do outro, dizer um oi, bom dia. Ah, isso é demais para mim, hoje eu não estou. Temos que sair do casulo, da bolha do nosso egoísmo. Romper. Porque é mais fácil respirar fora da bolha do nosso egoísmo que dentro e sufocar a pessoa. Passou na rua. Onde quer que estejamos, tem gente. Nós estávamos estudando ontem na nossa casa espírita. Muitos de nós na Terra, não é o caso aqui, mas as pessoas lá fora, a gente às vezes diz, eu não gosto de gente. É uma trabalheira, sabe?
atrevo a falar isso. É desafiador. Essa gente é a extensão de nós mesmos. Quando eu digo não gosto de gente, é uma dificuldade. Eu não aprendi a me amar. Está faltando mais caridade comigo. Para começar, o bem que você faz aos outros livremente, sem barganha, sem o verniz. É de dentro para fora que despertamos a verdade. Então, treinar diariamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Que frase consoladora que nos toca. Ninguém de nós está sozinho na terra, independente do que nós passamos. Jesus é nosso educador e ele vem nos dizendo que ele se submeteu à vontade de Deus. Então, eu também estou me entregando nas mãos de Deus. Ai, vai mexer nos meus interesses pessoais. Ai, não vou nem pedir, porque vai que ele vai me dizer para fazer isso, eu tenho que soltar isso, eu tenho que mudar isso na minha vida. Ele vai ter que mudar mesmo. Lamento dizer. Não tem como evoluir fazendo sempre a mesma coisa. André Luiz, na sua série A Vida no Mundo Espiritual, diz que nós somos espíritos que já estamos nesse rosário reencarnatório. Vai e volta. Corpo novo, mente velha. Corpo novo, mente velha. E a gente volta, se identifica com o que já fez, porque é fácil, compreensível, mesmo que estejamos dormindo. Por isso que Jesus diz, desperta. Para perceber se eu estou agora reincidindo nas minhas sombras e imperfeições, ou se eu agora já tenho consciência e vou mudar. Deus é Pai de amor. Todos nós temos desafios no crescimento espiritual, mas são possíveis de serem superados desde que o espírito que somos queira desatrofiar o coração. Intelectualidade sem moralidade. Continuamos nos chocando com a lei de Deus. E ignorando o educador da humanidade, que já estamos chamando há mais de 2000 anos. Simples de coração. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Nós somos criaturas felizes? Cada um se pergunta, não responde para mim. Eu me considero um espírito, eu vou estar feliz hoje? Ah, Ivanice, tem tanto problema na Terra. Eu não fiz essa pergunta. Porque a gente logo foca no global, logo nos outros, logo na miséria. Não, Jesus olha para além disso. O que nos torna felizes? O cumprimento do dever na própria consciência. Como escolha livre de um espírito que ouviu Jesus dizer, desperta tu. Levanta-te, carrega a tua cruz e anda. O que é me levantar? O que é me erguer, acordar, me posicionar comigo? Olha, o educador dos educadores nos ensina o tempo inteiro que nós somos o quê? Herdeiros de nós mesmos. Então, parou a reclamação. Ah, porque o vizinho é chato. Não, trabalhe minha chatice interior que eu vou conseguir me relacionar, porque é o que Jesus me ensina. Ah, no trânsito é uma loucura. Não, a loucura não é do trânsito, é de nós louquinhos. Tá? Então a gente está lá, né, com a nossa pressão também. Em vez de nos acalmarmos, eu já sei, o trânsito é o educandário da alma para atender às lições, os convites do educador. Ah, nós vamos cortar na minha frente. Ele está errado. Mas eu gritar, o problema é meu. Eu ficar o dia inteiro bufando dentro de mim, é um problema meu, de insanidade. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Dentro de Deus. E a gente às vezes se vê só o corpo. Templo de Deus. Somos ou não somos muita coisa para Deus? Somos seres inteligentes da criação. Mas quando falamos de inteligência, tem definições de inteligências muito diferentes. Aqui estou falando da inteligência espiritual, que não está desconectada do coração. Não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus amar-nos mutuamente. A fraternidade é algo que está na nossa lista de prioridade.
eu escolho ser mais fraterna, mais fraterno comigo, com os outros. Porque se não exercitarmos, então não estamos exercitando a humildade, a caridade, que são os valores essenciais do Evangelho, que vai nos tirar da orfandade, do saber, do egoísmo e do orgulho. Fraternidade. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Odiai no sentido, desiste. Desista de perseguir, de odiar. Isso que está dizendo. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si mesmo. Em outras palavras, Jesus, o educador, aprendemos a nos apagar, eu, e colocar o outro, respeitar, na mente, no coração, principalmente na nossa interioridade. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pronto. Receita para a eternidade da conquista da felicidade, segundo o educador. Por que ele diz que quem quiser amar a vida e ver dias felizes? Logo, estamos sendo orientados pelo Evangelho que a nossa felicidade não depende de coisas externas. E é verdade, porque como espíritos nós ora passamos pela pobreza, ora pela riqueza, ora no casamento, ora no solteiro, ora com filhos, ora sem filhos, e assim vai. Porque necessitamos desenvolver as potências da alma dentro desses quadros. Mas, como é que estamos no mundo íntimo? Na nossa convivência conosco em relação aos filhos de Deus. Quando ele diz, refreia a sua língua do mal, o que ele está querendo nos ensinar? Olha, evanize todos vocês. Como é que vocês estão com a maledicência? A fofocaiada, a crítica, a maldade da alma cristalizada no mal. Em si, não tem nada a ver com o céu. Haja coragem para nos educar com o educador das almas. Refletir. E os seus lábios da falsidade. Humildade nos ajuda a nos desnudar perante nós mesmos. Quando vamos entendendo a continuidade de nós mesmos, nós queremos ser mais leves. Nós queremos ser mais alegres na alma. Apesar dos desafios que vamos enfrentar. Então é preciso buscar a honestidade da consciência. E para não me iludir com os meus mecanismos de defesa do ego, que eu acho que eu estou certa, por isso que estamos refletindo. Jesus, o educador. Ele é nosso modelo para moldar a nossa consciência. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. Ah, eu sou devota a Deus. Eu oro 5 vezes por dia. Mas, se eu falo mal do outro, passo a perna no outro, manipulo o outro irmão, então essa minha aparência ou esse verniz, ele não está sendo genuíno. Então é necessário que nós vamos aprender a nos amar de nós conosco em relação ao outro. Então, aprendemos que, como educador das almas, que tudo que está lá, está cá. Mas o que muitas vezes nós fazemos inconscientemente, lá que eu quero dizer o coletivo, seja a família, seja o ambiente profissional, com as pessoas ali, quando meus olhos alcançam. Nós trabalhamos muito a questão projetiva. Estou dormindo, isto é, estou inconsciente, o orgulho e o egoísmo me domina, então eu projeto as minhas limitações nos outros. E continuo infeliz. Quando Jesus nos pede para sermos honestos, nós ainda estamos no patamar de orgulho e egoísmo. Mas vamos aqui aproveitar a diminuí-lo, porque é isso que Jesus nos convida e esse receituário é importante para a própria felicidade. A nossa felicidade espiritual, verdadeira, não depende de ter coisas. E nem estar casado, não. Porque tem muito filho de Deus
triste, depressivo na terra porque não está casado. Nós temos que procurar a companhia do Cristo. E aí, quando casados, aproveitamos a oportunidade com nossos companheiros, aqueles que atraímos, para conviver melhor. Quando estamos na de solteiro, aprendemos a ficar com a nossa companhia, que é o Cristo. Porque todo espírito terá que aprender a conviver consigo. As pessoas vêm e vão, mas nós sempre ficaremos conosco. Jesus veio dar um exemplo disso na terra aqui para nós. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor, da marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa a deserção do combate. Jesus, o educador. Salvar não é eu ficar na preguiça. Eu também não amo nada, assim. Não sei estudar, não gosto disso, então eu também não tenho o meu valor. Não, preciso ir para a luta interna. Eu necessito vencer a mim mesmo, não é os outros, não é? E triunfar não significa desertar da dificuldade que a vida me apresentou e com grande possibilidade eu atrair para me desafiar, para me potencializar, para romper as minhas limitações dentro de um caminho normal de evolução. Necessário aprender a pensar por nós. Se a gente só vai no automatismo, a gente não expande a consciência. Desenvolver a criatividade. Nossa, cá estou eu de novo. Não suportei aquele chefe lá. Eu tenho livre-arbítrio, eu vou sair. Eu posso. Aí eu vou lá em outra companhia. Passa a lua de mel, né? Porque você tem a vazão, né? Nossa, agora aqui está tudo melhor, né? Daqui a um pouco aparece uma criaturinha com as mesmas tendências daquele que eu fugi lá. Porque o processo é interno. A questão interna. Quanto tempo nós ganharíamos na conquista da felicidade real quando vamos assimilando as profundidades da mensagem de Jesus? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Como é que nós estamos em perseverar? E perseverar até o fim. Até o fim quer dizer o quê? Da minha existência? Não necessariamente. Talvez eu precise umas 10 para aprender alguma coisa. Perseverar até o fim que eu vença a mim mesma, das minhas limitações. Até que eu consigo estabelecer a verdade em mim. Pouco a pouco, através das existências. A verdade já está em nós. Ela necessita ser estimulada pelos nossos pensamentos, emoções e atitudes. Se buscarmos o amor e a sabedoria, aprendamos a aproveitar as lutas, as aflições, as dificuldades e as sombras da terra por materiais didáticos de sublimação. Jesus, o educador, ele vem sempre refletir e nos convidar através da sua proposta do Evangelho, que é uma proposta de amor, para que nós vamos desenvolvendo as duas asas da evolução, né? Então, amor e sabedoria. Que são as aflições que nós ficamos muito presos, que nós perdemos muito tempo. Na verdade, quando nós vamos desenvolvendo mais alto amor, mais sabedoria, para isso humildade, para ir desmascarando as nossas defesas, e a gente vai vendo em cada pessoa que nós achamos que é difícil, que nós achamos que não presta, que nós achamos que não sei o que, nós vamos nos erguer perante nós mesmos. E aí vamos nos desarmando, porque vamos nos iluminando. Nós vamos vencendo a nós mesmos. E é muito comum, às vezes, pessoas dizerem, nossa, o fulano mudou. Será que foi outra pessoa que mudou? Eu que mudei, minhas lentes sujas eu troquei. É tão bom, é tão leve em nossas almas, quando limpamos as lentes das inverdades, nas matrizes do nosso ser. O meu reino não é deste mundo. Jesus, o educador. Que reino mesmo que eu estou correndo atrás? Que reino é este? Meu reino não é deste mundo. O que predomina na minha mente? É o reino dos homens ou o reino de Deus? Como é que eu gerencio o meu tempo? Que é o tempo de Deus que Ele me deu, para que eu desenvolva autonomia para segui-lo. O que predomina? Que espaço temos em nossa consciência? É o materialismo ou é Jesus?
Materialismo são todas as questões da nossa herança milenar que estagiamos numa ideia materialista, reducionista, temporal. E agora podemos diminuir essa infância, vamos dizer, essa herança do nosso pretérito, revisar, modificar. Reino de Deus em nossas almas, nos nossos corações, nos nossos lares, com nossos familiares, onde quer que nós estejamos, são valores de espiritualidade. O reino não é um local, não é porque eu estou na terra, é na consciência, tudo está na nossa consciência. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um ou amará a outro, ou será leal a um e desprezará. Aqui eu estou sendo mais leal. Cada um se pergunte, porque é para dentro. O que me comprazo mais? O que me torna mais feliz? Qual dos dois que eu, espírito, escolho para eliminar no meu psiquismo? É importante. Isso nós estamos falando em termos de valores mentais, emocionais, de atitudes. A verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. Ai, vou ser muito feliz o dia que eu tiver uma boa soma na minha conta bancária. O educador Jesus não dá esse receituário. Ele está dizendo que nós seremos muito felizes na proporção do bem que nós fazemos aos outros. E a prática do bem aos outros está disponível a cada ser reencarnado na Terra e além da Terra. Ninguém está fora do amor incondicional de Jesus. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Vontade de Deus. Como é que eu, como espírito, me encontro de novo nos meus valores? Eu tenho, assim, prioridade me amar? Tem que cuidar de mim. É verdade. Até o Evangelho ensina a cuidar do corpo e do espírito. Mas por que eu amo por isso? De que linha que vem as minhas reflexões? Egocentradas? No mimimi? Os antigos iam dizer, só sabe olhar embaixo do próprio umbigo? Jesus, educador, nunca iria apresentar essa proposta. Então, como é que eu vejo os meus familiares dentro do olhar espiritual, que são os irmãos em Deus antes das funções? Como é que eu já me encontro de olhar da família espiritual? Que começa no lar, mas transcende. Porque muitas vezes nós ficamos no egoísmo, mim, meus. Nós, o educador da humanidade traz um linguajar, nós, da família universal. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós nos sentimos cansados. Temos dias que sim, não é verdade? Nossos desafios são grandes. Nossas labutas internas. Porque muitas vezes já abandonamos outrora o convite do educador. Corremos atrás do reino dos homens. Esquecemos o reino de Deus. Então, se sentimos cansados, tem muito a ver hoje com o nosso entendimento, o cansaço tem muito a ver com a nossa resistência egocêntrica em conhecer, em aceitar, em viver a verdade. Porque o bem que Jesus nos convida não nos cansa, mas a raiva e o ódio nos cansa. Como nos cansa? A mágoa. Ai, estou tão magoada. Podemos dizer, tão orgulhosa, que a gente carrega esse peso de a gente. Podemos mudar. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem a Deus vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Como que nós estamos interiormente com essa proposta do educador? Amai os vossos inimigos. Quanto mais nós vamos estudando o Espiritismo, a gente aprende, por exemplo, com o Espírito Emmanuel no livro Consolador, que ele vai direto ao ponto. Nós que nos condicionamos há séculos, que o inimigo é fora, é o outro. Aí vem Emmanuel lá, pelas tantas no livro Consolador, diz assim, que os maiores inimigos estão dentro. A gente vai despertar mesmo. Como assim, né? E ele ainda dá o diagnóstico: orgulho, egoísmo, prepotência, arrogância, indiferença, crueldade. E assim por diante. E agora a gente vai com a outra proposta. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O que é a porta estreita? O caminho de seguir o convite do Cristo ao desenvolvimento das virtudes. É tarefa árdua para todos nós, mas é possível. Querermos ser melhor do que fomos ontem, hoje e melhor amanhã.
Muitos somos chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus é o educador. Todos nós fomos chamados lá no plano espiritual antes da reencarnação. Nós falamos que sim, queríamos, principalmente nós da família espírita. Nós os comprometemos, como falamos no slide anterior, a ouvir o convite do Cristo e falamos, sim, eu quero. Mas aí ele diz, poucos escolhidos. É porque Jesus agora não me escolhe? Não, é porque eu não quero. Mas ele já me escolheu, eu já disse sim. Lá. Mas aqui agora é usar o livre-arbítrio e a vontade, mexer nos meus interesses para me comprometer com o comprometimento da verdade em mim. Cada dia um pouco mais, podemos. E então dará a cada um segundo suas obras. Logo, Jesus, o educador, vai dando as suas, segundo suas obras, a paciência, a tolerância, a saúde, a alegria. A leveza é consequência do que nós oferecemos a nós e aos outros. Para finalizar, trazemos a oração nossa de Emmanuel no livro A Luz da Oração, para ajudar as reflexões da possibilidade de renovação, de atender o convite do educador das almas, o nosso amigo de sempre. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Não adianta só orar. Madre Teresa de Calcutá já veio ensinar pela vivência que o exercício do trabalho do bem dos outros é a melhor oração. E a dar sem olhar a quem. Não é só para mim. Sempre bom para mim, o resto que eu não quero, não. A todos os que me cruzam no meu caminho. Senhor, ensina-nos a servir sem perguntar até quando. A gente sempre ri lá na nossa casa, que diz, meu Deus, até quando que eu tenho que fazer todo o trabalho em casa? Ai, meu marido não me ajuda, minha esposa não sei o quê. Até quando? Aproveitamos as oportunidades, porque todo o bem que exercitamos, se for a existência inteira, é um bem que fazemos a nós. Porque a matemática divina é diferente da matemática humana. A sofrer sem magoar, seja quem for. Nossa, temos que engolir muito sapo e digerir, né? A progredir sem perder a simplicidade. Simplicidade não tem nada a ver com a roupa. Tem a ver com a interioridade. No desarmamento da alma perante si. A semear o bem sem pensar nos resultados. Nada de barganha. Nada de manipulação. Honestidade. Sinceridade no seu coração. A desculpar sem condições. Ah, mas eu vou perdoar, mas... Não tem mas. A verdade é. O amor de Deus é. Ele não está condicionado. Né? A marchar para frente sem contar os obstáculos. Os obstáculos são pontos de crescimento espiritual para quem tem sabedoria para entender isso. A ver sem malícia. Tem que trabalhar minhas corrupções internas. Porque todas as criaturas são filhos de Deus, portanto todos são seres de bem, em essência. A escutar sem corromper os assuntos. De novo, sou convidada a trabalhar minhas corrupções. A falar sem ferir. Eu vontade de gritar, nós falamos no trânsito, né? Eu vou percebendo e vou me amansando agora, como educador dos educadores. Não tem nada de errado nós identificarmos, percebermos as nossas limitações. Isso é necessário para poder curá-las. A compreender o próximo sem exigir entendimento. A gente vai, eu quero falar com o outro, porque eu quero fazer as pazes, né? Mas a gente já vai assim, não. A paz começa em mim. Se existe a possibilidade de conversar, eu converso. Mas eu posso até conversar, mas depois eu ainda estou lá na minha tormenta, né? Respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Isso exige muito trabalho interior na mensagem profunda de Jesus. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Olha, ele está dizendo além do dever. O dever já é desafiador, imagina depois, né? Senhor, fortalece em nós a paciência para que, com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas. Me irritei com o outro. Jesus me convida a olhar para dentro. Logo me lembro, nossa, também sou irritada. Deixa eu me equilibrar. A gente se traz de volta no centro. Ajuda-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Possamos escolher
Permitir que a vontade de Deus se sobreponha à nossa e rendamos-nos à sua vontade amorosa para a conquista da felicidade real, da saúde integral, da alegria de viver, de servir e prosseguir juntos com Jesus. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado aos nossos irmãos que seguem através do Facebook. E realmente são belas reflexões que com certeza passam-nos despercebidos porque não temos o hábito de caminhar para dentro. Mas que Jesus nos dê a sua